Olá! Nós vamos tratar na aula de hoje do conteúdo da aula 4 sobre inflação. Apesar das taxas de inflação atualmente serem baixas, depois da estabilização de preços obtida a partir do Plano Real em 94, a inflação continua sendo um problema. Lentamente, mas os preços continuam aumentando. E quando os preços aumentam, a moeda perde valor. E quando perde valor, é preciso levar em conta essa perda de poder aquisitivo da moeda para acompanhar a evolução das variáveis, para fazer atualizações monetárias e assim sucessivamente. O que é a inflação? A inflação é um processo contínuo e permanente de aumento dos preços. E o que mede esse aumento de preços é a chamada taxa de inflação. Tem taxas de inflação mensais e anuais. Uma taxa de inflação é uma média de variação de preços. Isto é, se, por exemplo, a taxa de inflação de um país em um mês aponta 10%, significa que os preços nesse país de todo tipo de bens e serviços aumentaram em média 10%. Não significa que todos os preços aumentaram de forma ordenada 10%. Não. Alguns aumentaram 10%, outros mais do que 10%. Outros menos do que 10%. Outros nem aumentaram. Outros até diminuíram de preço, mas na média tem uma variação de 10%. Isso é que é a taxa da inflação. Essa taxa atualmente é pequena, é 0,5%, 1% por mês. Mas no Brasil já foi bem maior. Já teve períodos na economia brasileira em que as taxas de inflação eram de 20% ao mês, 50% ao mês, 80% ao mês. Atualmente são pequenas, mas se acumuladas, elas aparecem. Nós temos na nossa aula 4, no terceiro slide, uma simulação de acúmulo de taxa de inflação de vários anos. Se pegarmos um período de 2003 a 2013, nós vemos que anualmente as taxas de inflação, que mensalmente são pequenininhas, anualmente já aparecem números maiores. 10%, 11%, 12%. E se pegarmos os 10 anos acumulados, e nós temos ali a forma de se acumular essas taxas de inflação, aparece que nesse período os preços em média aumentaram 96%, ou seja, quase dobraram. Isso quer dizer o quê? Que se um devedor deve, vamos supor que R$10.000, e vai pagar em 2013, mas está devendo desde 2003, ele tem que pagar o dobro. Não é um pouco mais, é o dobro. Isso sem considerar juros. Nós estamos falando de juros. Juros é matéria da nossa próxima aula. É apenas correção monetária. Por isso, entender um pouquinho de inflação é importante. A inflação, enquanto o processo de aumento de preços, mesmo que lentamente, é um processo que tem diversas consequências. Dentre elas, a perda do poder aquisitivo da moeda, isto é, de 94 para cá, a moeda no Brasil foi o real, sempre foi a mesma moeda. Desde 94 existe a mesma nota de R$50, igualzinha. Só que em 94 comprava mais do que compra hoje. Nós temos um desenho no slide de número 4 que mostra que em 94, 95, com R$50 você enchia o carrinho do supermercado, aos preços de 95. Já aos preços de 2005, você conseguia encher só metade do carrinho. Em 2013, já só um pouquinho. Quanto que você compra hoje em dia com R$50? Quase nada. À medida que os preços vão aumentando, a mesma moeda compra cada vez menos. Isso é perda de poder aquisitivo da moeda. Ao tempo que a inflação aumenta os preços, as taxas de juros, que também são um preço, como nós vimos, também aumentam, acompanham o crescimento dos preços, dos demais preços da economia. Quando se combate a inflação, aplicando medidas de política econômica, monetária e fiscal de natureza recessiva para combater a inflação, isso gera desemprego, outra consequência negativa da existência da inflação. Nessas condições, a economia se torna um ambiente inóspito, pouco atrativo para o investimento estrangeiro. Isso também é ruim. A taxa de câmbio, que também é um preço, aumenta junto com a inflação. É mais um preço da economia. Isso é ruim, encarece as importações.
Mas o pior a pior das consequências da inflação é a concentração de renda. Isto é, o rico fica mais rico e os pobres ainda mais pobres. Por que isto? Porque os pobres enfrentam com o salário dele, pequeno, os preços da economia. Se os preços aumentam, eles comem menos. Eles não conseguem atender às necessidades básicas. Já os ricos, como têm uma renda muito grande, não somente conseguem atender às necessidades pagando preços mais altos, mas sobra dinheiro que eles podem aplicar. Como as taxas de juros são mais altas, eles ganham dinheiro na aplicação e ficam mais ricos ainda. Por isso, a concentração de renda é a pior das consequências do processo inflacionário. A deflação seria, ao mesmo tempo, o processo contrário à inflação, um processo de queda de preços que não é favorável, nenhuma economia deve visar a deflação, mas também o processo estatístico de retirada da inflação de qualquer série de números dados ao longo do tempo em unidade monetária. Pode ser deflacionadas apenas séries que transcorrem ao longo do tempo, porque a inflação é um processo que ocorre ao longo do tempo, em que os preços vão aumentando, e que estiver dada em reais. Qualquer outra variável não pode ser deflacionada. Então, pode ser deflacionado o faturamento de uma empresa nos últimos 10 meses. Pode ser deflacionado o PIB do Brasil nos últimos 10 anos. Pode ser deflacionado o valor de um veículo nos últimos 5 anos. Mas não pode ser deflacionado o rebanho bovino Mato Grosso do Sul nos últimos 10 anos. Porque o rebanho bovino está dado em cabeças de gado, não está dado em dinheiro. Quando nós falamos em deflação ou em atualização monetária, estamos nos referindo apenas ao valor do dinheiro, não aos juros. Ainda não estamos trabalhando com juros. Então, para entender como são montadas as séries de números índices, nós vamos começar entendendo como é construída a taxa de inflação. No slide número 6, nós temos alguns exemplos. Vamos pensar um pouquinho. Se o preço do pacote de arroz passou de R$10 para R$11, rapidamente deduzimos que o preço do arroz aumentou 10%. Se o preço da carne aumentou de R$18 para R$20,70, já a conta não é tão simples, mas a lógica a ser seguida para se calcular o percentual de aumento é a mesma. Qual foi a lógica usada no arroz? Se passou de 10 para 11, aumentou R$1. R$1 representa 10% de R$10. Como que eu calculo isso? 1 dividido por 10 dá 0,10 vezes 100, 10%. Fazemos a mesma lógica para o preço da carne. 20,70 menos 18, R$2,70. 2,70 dividido por 18, 0,15 vezes 100, 15% de aumento no preço da carne. Essa forma de calcular percentual é o cálculo da taxa de variação, que será sempre o valor mais recente dividido pelo anterior, menos 1, multiplicado por 100 para ter percentual. Essa taxa de variação é usada para cada um dos preços da economia, e a taxa de inflação será uma média. Então, para entender como é calculada essa média, vamos a um exemplo bem simples que está no slide de número 7. As taxas de inflação são calculadas por institutos de pesquisa, que, para calcular média de variação de todos os preços da economia, utilizam listas enormes de produtos. Nós vamos trabalhar uma lista de apenas 6 produtos. Vamos calcular a taxa de inflação dos ingredientes de um churrasco, que são carne, mandioca, tomate, cebola, farofa e arroz. Nós temos um levantamento hipotético do preço no começo de janeiro e final de janeiro, para cada um dos 6 produtos. Já trabalhamos a variação de preço do arroz, vimos que aumentou 10%, da carne, que aumentou 15%. E dos demais produtos, verificamos calculando a taxa de variação. Sempre o preço de final de janeiro dividido pelo preço de começo de janeiro, menos 1 vezes 100. Quando a variação for negativa, como é o caso do preço da mandioca, que era R$4 e caiu para 3,08, o procedimento é o mesmo. Mais recente, 3,08, dividido por 4, como 3 é menor que 4, dá 0,77. Menos 1, menos 0,23 vezes 100, 23% negativo. Indica uma queda de 23% no preço da mandioca. Assim deduzimos as variações de preço de cada um dos 6 ingredientes e percebemos que são diferentes. O preço da farofa não mudou, 0% de variação. Teve
variações positivas, negativas. Se a taxa de inflação expressa a média, poderíamos pensar que a média dessas 6 variações seria a soma das 6 dividida por 6, como nós fazemos com as notas. Fazendo essa conta, podemos obter uma média de menos 1,7%. Entretanto, a taxa de inflação não é assim tão simples, porque fazer essa média seria economicamente injusto. Por quê? Porque ao fazer a média simples, nós estamos dando o mesmo peso a cada um dos 6 ingredientes, mas não merecem ter o mesmo peso. Por quê? A carne no churrasco é muito mais importante em quantidade e em preço do que os demais ingredientes. Ela merece ter essa importância destacada na média. Ou seja, merece ter uma ponderação maior. É muito mais grave para o consumidor que o preço da carne aumente 10% do que o preço da farofa aumente 10%. Custa muito mais. Para levar em conta o peso, precisamos um levantamento de quantidades necessárias. Vamos supor que para fazer um churrasco usamos 4 kg de carne, 2 kg de mandioca, 1 kg de tomate, 1 kg de cebola, uma farofa e um pacote de arroz. Como fazemos a conta para ter uma média ponderada pelas quantidades? Fazemos o custo do churrasco em 1º de janeiro e comparamos com o custo do churrasco em 30 de janeiro. Em 30 de janeiro pagaríamos R$ 111,64, que comparado com R$ 103,50 de começo de janeiro, dá uma variação de 7,86%. Essa é a taxa de inflação do churrasco do mês de janeiro. É assim, mais ou menos, que os institutos de pesquisa fazem, só que com listas muito grandes de produtos. Tem alguns índices que medem preços de produtos de consumo, os IPCs, Índice de Preço ao Consumidor. Tem índices que medem preços em atacado, preços da construção civil, preços por cidade, preços do Brasil inteiro. Por isso que existe uma variedade muito grande de números e índices calculados sempre por institutos de pesquisa. Nós não vamos calcular os índices. As taxas de inflação são dados oficiais, não vamos usar essas taxas de inflação. Para usar as taxas de inflação, precisamos montar séries de números índices. O que são as séries de números índices? São séries de números que incorporam, acumulam as taxas de inflação, com relação a um período chamado de base, a uma referência, que pode ser o primeiro período da série, o último período da série ou qualquer intermediário. A característica do período chamado de base é que o número índice nesse período é o número 100, é a referência. No slide número 9, nós temos um exemplo simples considerando 5 meses, com as taxas de inflação de 10%, 5%, 8%, 12% e 6%, respectivamente, e nós vamos montar 3 séries de números índices. Na primeira, nós vamos considerar como base o mês de janeiro. Então, primeiro passo, fixar o número 100 para o mês de janeiro. A partir daí, nós vamos construir os números subsequentes acumulando os percentuais. Observem que os números índices não têm mais percentual, são números puros. Então, para o índice com base em janeiro, correspondente ao mês de fevereiro, vai ser o número 100, que nós já fixamos, aumentado de 5%. Como aumentamos 5%? Multiplicando por 1 mais 5 dividido por 100, que é 1,05. 100 vezes 1,05 dá 105. Para o mês de março, nós vamos pegar o imediatamente anterior, o índice de fevereiro, que já é 105. A esse 105 é que nós vamos aumentar 8%, que é a inflação de março, multiplicando o 105 por 1,08, 1 mais a taxa dividido por 100. Para o mês de abril, 113,4 multiplicado por 1,12, que dá 127,01, que multiplicado por 1,06 dá 134,63. O procedimento que nós usamos está expresso na fórmula em azul. É sempre o índice anterior multiplicado por 1 mais a taxa dividido por 100. Se em vez de fixar como base o mês de janeiro, montássemos uma série de números índices com base no último mês, no mês de maio. Nesse caso, começaríamos fixando o número 100 para o mês de maio. E dali para trás, recuamos, desacumulando as taxas de inflação. Então, para o mês de abril, precisamos um número que, aumentado de 6%, me dê 100. Esse número vai ser o 100 dividido
por 1 mais a taxa dividida por 100, por 1,06, que dá 94,34. Que, por sua vez, dividido por 1,12, dá 84,23. Que dividido por 1,08, dá 77,99. Dividido por 1,05, dá 74,28. No próximo slide, nós simulamos uma construção de número índice com a base no meio, como o mês de março, por exemplo. Fixamos o 100 no mês de março e usamos a fórmula em verde, aquela que divide para os meses anteriores, fevereiro e depois janeiro, e a fórmula azul, a que multiplica para os meses posteriores ao 100, abril primeiro, maio depois. Assim temos como resultado a comparação de 3 séries de números índices, que acumulam as mesmas taxas de inflação, a única diferença é a base da série. No exercício, pede-se para construir um número índice, primeiro com base em 2005 e depois com base em 2010. Para fixar a base, nós colocamos o número 100. Então, para fixar a base 2005, procuramos o ano 2005 e fixamos o número 100. A partir daí, usamos a fórmula azul que multiplica para os anos posteriores a 2005 e a fórmula verde, a que divide para os anos anteriores. Na segunda parte do exercício, pede-se que a base seja 2010. Poderíamos repetir o processo, apenas fixando o número 100 no ano 2010 e aplicando as duas fórmulas. Ou podemos também fazer o seguinte: uma vez construída a série com base em 2005, sabendo que o número índice nessa série para a nova base 2010 é 127,61, basta pegar toda a série de 2000 a 2014, dividir cada número por 127,61 e multiplicar por 100. No caso do ano 2010, a conta será 127,61 dividido por 127,61, que é 1, multiplicado por 100 dá o número 100 que eu quero no ano 2010. Uma forma mais simples de transformar a base de uma série. A deflação é o procedimento que permite, numa série de valores monetários que transcorrem ao longo do tempo, retirar o efeito da inflação, para, no resultado, verificar o que realmente aconteceu nessa variável. Então, eu posso querer saber o que realmente aconteceu com o valor das vendas de uma loja. Tirando os preços, as vendas aumentaram ou não aumentaram? Eu posso querer saber o que realmente aconteceu com a evolução do salário de uma pessoa. Ele realmente aumentou em termos reais ou se manteve ou mesmo decresceu? Para retirar o efeito da inflação, nós aplicamos o procedimento de deflação, que consiste em usar uma série de números índices, essa que acabamos de aprender a fazer, para dividir o valor dito nominal, original, pelo número índice multiplicado por 100. Deflacionar uma série ou fazer a atualização monetária é o mesmo procedimento. É valor nominal dividido pelo índice correspondente multiplicado por 100. Transformamos assim a nova série a valores constantes, a valores da época do período base ou ditos valores reais. No slide número 13, nós temos um exemplo de deflação, para o qual temos o levantamento de dados reais das transferências de ICMS recebidas pelo município de Campo Grande, que está na coluna azul. Entre 95 e 2011, nós podemos observar uma evolução significativa desse valor. Parece que as transferências aumentaram muito, de 29 milhões para 317 milhões. Aumentaram aparentemente mais de 10 vezes. Entretanto, nesse período, teve inflação. É um período comprido, portanto, a inflação vai aparecer. Para retirar o efeito da inflação e verificar o que realmente aconteceu com as transferências recebidas por Campo Grande, nós vamos procurar nas fontes oficiais os valores das taxas de inflação medidas, nesse caso, pelo IGPM, Índice Geral de Preços, que estão na coluna amarela, retirados de fontes oficiais, e com essas taxas montaremos um índice, com base, por exemplo, no ano 95. Ao colocar a base no ano 95, estamos transformando todos os valores dessa série a preços de 95. Fixando 100 em 95, acumulamos as taxas usando aquela fórmula azul e chegamos até o último índice 382.
fazemos a deflação, dividindo os números da coluna azul pelos números da coluna laranja, para obter a verde. Na verde, nós temos a série real, o que realmente aconteceu com as transferências recebidas por Campo Grande, tirando a inflação. E observamos uma evolução de 29 milhões para quase 83 milhões, ou seja, as transferências aumentaram, só que em termos reais, em termos de poder de compra, aumentaram quase 3 vezes. Não mais de 10 vezes, só quase 3 vezes. O resto foi inflação. Essa diferença de crescimento é percebida no gráfico. No gráfico azul, vemos a variação nominal muito rápida e no gráfico, na linha vermelha, a variação real. Teve aumento, mas um aumento que foi lento. Nós temos um resumo das fórmulas utilizadas no slide 14 com alguns exemplos. A atualização monetária nada mais é que uma deflação de um só valor que tem a condição de que a série de números índices usada tenha como base o último período. Porque o que estamos fazendo é transformar o valor monetário a preços do último período. Nós temos aqui um exemplo de atualização monetária de R$1.000, de uma dívida assumida em janeiro de 2004 e paga em dezembro de 2013. Importante observar que a inflação do ano inteiro de 2004 tem que entrar na conta, porque a dívida vem desde janeiro. E a inflação do ano inteiro de 2013 também tem que entrar, porque ela vai ser paga no final de 2013. Então, levantamos as taxas de inflação de 2004 até 2013 e com ela montamos uma série de números índices que, para ser atualização, tem que ter como base o último período. Por isso, fixamos o 100 no ano 2013. Usando aquela fórmula verde, desacumulamos as taxas de inflação até chegar aos 61,48 do ano 2004. Observem que, para calcular os 94,77 de 2012, usamos o 100 dividido por 1,0552. Que por sua vez dividido por 1,0781 dá 87,90 e assim fomos subindo. Quer dizer que para chegar aos 61,48 de 2004, pegamos 62,22 de 2005, dividimos por 1,0121. O 12,41 de inflação de 2004 ainda não foi usado e merece ser usado porque a dívida vem desde o começo do ano. Portanto, recuamos mais um ano para obter um índice 54,69 que será usado para fazer a atualização. Procedimento igual à deflação. Os R$1.000 divididos por 54,69 multiplicados por 100 nos dão 1.828,29. Então, quem devia R$1.000 em começo de 2004 merece pagar, apenas por atualização monetária, R$1.828 em 2013. Por quê? Porque como os preços aumentaram, R$1.000 de 2004 compram a preço de 2004 tanto quanto em 2013 compram R$1.828 porque os preços aumentaram. Finalmente, nós temos um exercício em que se solicita a deflação do salário mínimo. Pesquisando o salário mínimo, verificamos que depois do Plano Real ele tem sido congelado durante o ano. Entre abril de 2000 e março de 2001, ele ficou congelado em R$151. O objetivo de fazer o exercício de deflação é verificar, mensurar quanto de poder aquisitivo o assalariado perdeu, porque o salário ficou congelado e os preços aumentaram, mesmo que devagar, mas aumentaram. Pergunta-se quanto perdeu e pergunta-se quanto merece de reajuste. A segunda pergunta é mais fácil de responder, porque pensa bem. Em uma situação qualquer extrema, por exemplo, se os preços dobram em um ano, quanto você merece de reajuste no ano seguinte? O dobro. Você merece receber o dobro se os preços dobraram. Então, você merece a taxa de inflação de reajuste. Portanto, a taxa de inflação acumulada aqui, que é 6,18%, corresponde ao reajuste merecido. Observem que ao fazer o reajuste pela taxa de inflação acumulada, o assalariado consegue recompor o poder de compra que tinha há um ano atrás. Mas o que ele deixou de consumir no decorrer do caminho é perdido, são perdas. Agora, quanto que ele perdeu? Para transformar a série de salários congelados 151 a uma série
real, que vai medir quanto foi diminuindo o poder de compra desse salário, usamos uma série de números índices construída através da taxa de inflação INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Fixamos para facilitar o número 100 no primeiro mês, abril de 2000, acumulamos usando a fórmula azul todas as taxas de inflação, quando negativo se mantém o sinal negativo, e dividimos os 151 de cada mês pelo correspondente índice para ter o salário mínimo real. Comparando o primeiro com o último, verificamos que a perda foi de 5,82%. Então, com isso, concluímos nossa rápida revisão a respeito de inflação, deflação e atualização monetária, e eu vou deixar um exercício de aplicação prática para vocês resolverem durante essa semana. Bons estudos!